Paz, alegria. Seguir Jesus é algo muito especial, não pode ser feito de qualquer jeito, tem suas exigências. O seguimento de Jesus é algo mais importante, é uma adesão, uma decisão de vida que leva à vida eterna. Então, precisa ser realmente entendido. Por isso Jesus, ele vem através desse evangelho de hoje, nesse domingo, dia do Senhor, vem nos ajudar a fazer esta reflexão, vem trazer essa mensagem, como nós devemos fazer para segui-lo de verdade. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 33. Vamos abrir o nosso coração, vamos acolher a palavra de Deus, vamos fazer todo o esforço possível para colocar em prática a palavra que nos dá a vida eterna. Agradeço você que está aqui no canal, Deus abençoe, você que comenta, que curte, você que compartilha também, ajuda a evangelizar. Obrigado de coração. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. É um canal que ajuda na reflexão do Evangelho e tem também informações bíblicas para nós aprofundarmos o conhecimento das Escrituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é muito claro na sua mensagem em relação ao seguimento, tem suas exigências. Jesus está falando para discípulos cristãos no primeiro século que já haviam tomado a decisão de seguir, mas talvez precisassem entender como seguir. Jesus estava falando para discípulos que já tinham tomado a sua decisão, mas que talvez estivessem falhando nesse segmento. Cristãos que talvez ainda estivessem achando é importante seguir Jesus, mas não deram a importância que deveriam dar. Talvez sabiam que era importante seguir Jesus, mas não entenderam o grau dessa importância. Talvez não entenderam que esse seguimento de Jesus, que nos leva ao seu reino, é algo mais valioso, é o tesouro mais valioso, tão importante que vale a pena deixar tudo para seguir. Os cristãos, alguns talvez ainda não tinham compreendido o valor do seguimento de Jesus, o valor do reino. Talvez tivessem entendido a importância por alguns benefícios que isso trazia, mas não entenderam que tinha um preço a pagar. Não entendiam que era tão valioso, que tinha um preço. E o preço equivalente ao valor daquele reino, o valor daquela pedra preciosa. Tinha uns bens que precisava talvez deixar por algo maior, por um bem maior. Então Jesus, ele vai, através desse evangelho, dessa mensagem, fazer com que o seu discípulo entenda que o seguimento dele é algo mais valioso, é de fato uma pedra preciosa e que custa muito. Como dizia Santa Teresinha, é justo que muito custe o que muito vale.
Então custa seguir Jesus porque vale muito. O reino de Deus, entrar no reino vale muito, é uma pedra preciosa, então custa. E é justo que custe, porque vale muito para nós. Vale muito o seguimento de Jesus. É aquilo que dá a vida. Jesus vai dizer, aquele que quer a vida, que quer ter a vida, então precisa perder aqui para ganhar a vida. Ou seja, o seguimento de Jesus é a vida eterna. A vida eterna que começa justamente aqui nessa terra, a partir do momento que eu começo a seguir Jesus, já começou a minha vida eterna. O seguimento de Jesus é a vida, é aquilo que a nossa alma mais almeja, a vida eterna. É o próprio seguimento de Jesus. Então nós precisamos compreender. Por isso que Jesus vai dizer que é tão importante que nada pode antepor a isso, nada pode vir antes disso. É algo tão valioso que nada pode ser colocado na frente. Nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filhos, nem terras, nem nada pode ser colocado à frente desse algo tão valioso. Por isso Jesus vai dizer, na tradução original, vai dizer, aquele que não odeia pai, mãe, esposa, filhos, esse odiar aqui significa preferir menos. Não é odiar como nós entendemos hoje. Aqui no caso, nós temos até uma tradução mais atual, dizendo que se alguém quiser vir após mim, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, ou seja, é o desapego. Nós devemos colocar Jesus à frente, Jesus como prioridade. E é claro que isso significa na vida, na prática, amar a família. Amar, respeitar, ter zelo, assumir a sua missão ali na família, não negligenciar o cuidado com os filhos, a salvação dos filhos, ou seja, o reino é para eles também. Então isso significa que nós devemos sempre colocar Jesus no centro da família, da educação dos filhos, do cuidado, do amor para com a esposa, com o esposo. Jesus é o centro sempre. Não devemos nos apegar a esta vida, nem a ninguém, nem às coisas, porque Jesus deve ser o centro. Jesus é a fonte e a fonte de todo amor. E aí Jesus conta essas duas parábolas interessantes para nós, que vai nos ajudar também nessa reflexão. Na primeira parábola, ele vai dizer como é que você, com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para quando começar, ter o suficiente para terminar, para que as pessoas não fiquem caçoando, zombando, dizendo, começou a obra e não terminou. Imagina, uma obra inacabada é muito feio. Começa a construir, mas não calcula se vai ter o suficiente para terminar, é feio. As pessoas vão zombar. Então, é preciso ter a coragem de fazer as renúncias necessárias, de viver realmente a radicalidade do Evangelho, o cristianismo, o seguimento de Jesus a sério, para que as pessoas não percam a credibilidade, não fiquem zombando, para que as pessoas vejam que nós somos cristãos autênticos. Viver isso, é viver de fato aquilo que Jesus ensinou, para que não perca a credibilidade, a palavra de Deus, o testemunho. Tem que ter o testemunho para as pessoas não perderem a credibilidade no Senhor. A outra parábola da mesma forma, tem que calcular, ver bem, ser capaz de fazer as renúncias para dar o testemunho verdadeiro do seguimento de Jesus, para as pessoas verem que é sério, que é importante o reino de Deus, que é algo mais valioso. Temos que mostrar com o testemunho, no seguimento, fazendo as renúncias que devem ser feitas, que é algo valioso, precioso, que não é uma coisa qualquer, não é um bico, o reino de Deus, a obra de Deus, não é um bico que eu vou, se der, quando eu estou precisando, vou. Não, é algo que é prioridade, não é um bico. Então, vamos dar credibilidade com o nosso testemunho de seguimento de Jesus verdadeiro, sabendo o valor que tem esse seguimento, o valor desse reino, a pedra preciosa que é, para que as pessoas vejam que realmente vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena colocar Ele em primeiro lugar. Vale a pena não colocar nada nem ninguém na frente de Jesus. Vale a pena, porque é a pedra mais preciosa que nós temos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.